Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Me chamo Sudano de Castro e a gente vai aqui falar sobre nesse domingo que tá calmo, mas mesmo assim calmo entre aspas. Teve umas coisas aí que já vou falar pra vocês. A questão que a Janaína Pascoal se pronunciou em questão da manifestação pró-Bolsonaro que ocorrerá no dia 26. Mas de início eu quero falar algo que me chamou a atenção, daquela carta compartilhada por Bolsonaro. Pessoal, ele foi indagado logo por uns repórteres e no Estadão ele diz, ó, quem divulga esse tipo de mensagem, que se refere àquela carta que ele compartilhou, faz parte do povo, né? Assim falou Bolsonaro. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não faz parte de um povo só se for um povo kamikaze, meio suicida, né? Porque ele abalou a confiança dos mercados financeiros, questões dessa carta, porque na verdade é um misto de Getúlio Vargas com Jânio Quadros, ou seja, tem um pouco de suicídio aí, como tem um pouco de desequilíbrio mental, uma renúncia, entendeu? Essa foi o contraponto aí dos dois, né, que deixaram a história brasileira, né? No caso do suicídio de Getúlio Vargas e no caso da renúncia de Jânio Quadros, que para o Brasil não agregou nada, acabou João Goulart assumindo um pepino grande, depois os militares entraram e você sabe o resto da história. Pois bem, né? Após compartilhar o texto que descreve o país como ingovernável, que eu não sei de onde foi que ele tirou essa história de país ingovernável, Bolsonaro, você leu esse texto, só que o seu entendimento é tão pouco que você não consegue compreender que o Brasil é um país governável sim. Há estados que realmente conseguem colocar sua gestão em ordens, é o caso do Ceará. Ele conseguiu aí um investimento pelo Grupo Votorantim para investir no Porto do Pecém em 200 milhões. Há as cidades que também conseguem um processo de governabilidade para poder gerir aqueles recursos. Então você como chefe maior no Brasil, né, você não consegue ter esse equilíbrio emocional de governar o país e concorda com uma pessoa totalmente leiga, burra, acéfala, ignóbil, que o país é ingovernável. E você queria o quê? Todo mundo ficou abalado, principalmente na carta na qual agride diretamente o Congresso e os militares e as instituições por geral, principalmente o setor industrial. Ficou difícil de até realmente apoiar. E o fato de você dizer que essa carta ela é uma voz do povo, isso não refere-se ao povo, entendeu? Isso não quer dizer que é o povo. É apenas uma pessoa dentro de um eixo seu, que é na minha visão, um movimento ideológico bolsonarista ou lavorista, que é maléfico para o nosso país. E o fato da sua incompetência como gestor, não é? Até como uma pessoa pública, de cargo público, com 28 anos como deputado e não aprendeu nada, é claro que não teria êxito, exatamente, para governar um país com economia macro desse tamanho, com regiões diferentes, com problemas diferentes, com culturas diferentes. Aí você vai lá e compartilha lá daquele maluco lá, o Paulo Pontinho, o nome da criatura, o autor do texto, e você achou bonito, achou que ele estava se referindo a você. Só que, de uma certa forma, como você é uma figura pública, um chefe de Estado, você jamais poderia nem ter concordado com aquilo, tão pouco compartilhado a carta. E aí o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo aí, ó, ficou estarrecido, assustado com isso. Aí, no Twitter dele, ele disse que tomei conhecimento e agradeço imensamente a todos pela hashtag Bolsonaro é o nosso presidente que chegou ao nível mundial do Twitter. Retribuo e ressalto que somente com o apoio de todos vocês poderemos mudar de vez o futuro do nosso Brasil. Tá, beleza. Só que quer saber de uma da pessoa que é da base do governo, que é do próprio partido? A Janaína Pascoal. Ela se pronunciou em relação a isso e ela fala que se diz contra a manifestação de apoio a Bolsonaro. Por quê? Porque a deputada estadual, Janaína Pascoal, do PSD de São Paulo, conhecida por ter sido uma das autoras do impeachment da Dilma Rousseff, né, que todo mundo lembra lá, publicou uma série de mensagens no Twitter dela, na qual afirma ser contra o apoio, né, a Jair Bolsonaro, que vai ocorrer agora no dia 26. Para ela, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá de parar de fazer drama e vai começar a trabalhar, né? É assim que ela diz. Então a gente dá continuidade do que a Janaína Pascoal, cara, por incrível que pareça, eu nunca imaginei que um dia eu fosse concordar com a Janaína Pascoal. Mas dessa vez, viu como o mundo dá voltas? Concordo realmente com a Janaína Pascoal. E ela fala, pelo amor de Deus, parem as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade.
Não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações. Raciocine, eu só peço o básico, reflita. Escreveu: aqueles que amam o Brasil, eu rogo, não se permitam usar. Não se cale diante dos crimes da esquerda. Não me calarei diante da irresponsabilidade da direita, afirma também. Ou seja, Janaína Pascoal, ela disse que está disposta a meter sarrapa aqui na esquerda, sarrapa aqui na direita, tá ligado? E eu concordo com ela. Parece que nós estamos num país avesso. Eu não concordo com as ideologias que saem da extrema direita para a direita, muito pior, dessas ideologias cegas da esquerda, tá bom? Essa questão de Lula livre, beleza. Eu acho totalmente uma coisa sem sentido, porque Lula livre. Tá bom, beleza. Vamos agora para prender Flávio Bolsonaro. Aí a galera grita na rua, hashtag Flávio Bolsonaro livre. Meu povo, eu acho que o povo se perderam dentro das ideologias que acabaram ficando cegos. E entender, aí pega nessa maldita ideologia, coloca uma pessoa totalmente desequilibrada e sem noção de gestão para ser presidente desse país. Janaína Pascoal, se um dia você estiver vendo esse vídeo, olha, eu quero lhe agradecer, concordo com você, sei que nós temos oposições diferentes, mas é isso que se faz na democracia, e eu concordo com você, assina embaixo que você escreveu. Naquela forma do impeachment, claro, eu criticava você de uns certos pontos, mas eu não tinha o YouTube que eu utilizo para falar, mas no conjunto da obra existia um certo embasamento naquilo que você e Raul Júnior estavam fazendo, beleza? Se vocês foram usados ou não pela direita e o centro para tirar Dilma, aí a gente vai ver lá na frente com a questão da história. Então, dando continuidade no hashtag da Janaína, ela diz assim: vamos enfrentar os adversários, que são muitos, com argumentos a tempo. Não temos um ministério tão bom, e ela reconhece, profissionais de ponta na pastas adequadas, orientados por boa teoria, bons valores, com experiência prática, e o presidente gerando o caos. Aí, dando continuidade àquilo que eu falei, no Twitter dela, ela diz: pelo amor de Deus, para as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações, raciocine. Eu só peço o básico, reflita. Ou seja, eu não acredito que Bolsonaro, mas seus ministros, alguma turma de pessoal que é apoiador dele, faça isso. Pedir manifestação por quê? A manifestação que ocorreu no dia 15 foi um movimento de resultado do corte daquilo que o povo não queria ver na educação. Corta o salário dos deputados para ver se o povo vai sair na rua manifestando. Aí faz festa. Mas você quer cortar as verbas da educação, prejudicando o sistema de ensino, que já não é grande coisa. Aí a Janaína conta na rede social que tem recebido muitos pedidos para gravar vídeo e áudios colaborando com as convocações. Por isso, decidiu se posicionar no Twitter para explicar. Porque não vai ajudar? O presidente foi eleito para governar nas regras democráticas, nos termos da Constituição Federal. Propositalmente, ele está confundindo discussões democráticas com toma lá da cá. Escreve. A parlamentar diz também que não tem cabimento deputados eleitos legitimamente aliados de Bolsonaro, na qual eu tinha falado para vocês, fugirem das dificuldades de convencer os colegas pela aprovação de medidas no Congresso e ficarem instigando o povo a gerar caos. Estão causando um terrorismo onde não há. As pessoas estão apavoradas, escrevendo que nosso presidente está correndo risco. Mas risco de quê, pelo amor de Deus? Ele não é amado pela esquerda, pelos formadores de opinião. É verdade, ela afirma. Mas quem está colocando em risco é ele mesmo e os filhos dele. E alguns assessores que o cercam. Acordem, no dia 26, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá que parar de fazer drama para trabalhar, acrescenta. Janaína defende que os adversários do governo sejam enfrentados com argumentos. Não há tempo para termos um ministério tão bom, profissionais de ponta, nas pastas adequadas, orientados por boa teoria, bons valores, com experiência prática. E o presidente gerando caos questiona. Poucos minutos depois dos tweets publicados pela deputada, o danado deputado federal Eduardo Bolsonaro, adivinha filho de quem, né? Do presidente, escreveu em sua conta no Twitter que não há nada mais democrático do que uma manifestação ordeira que cobre dos representantes a mesma postura dos seus representados. Estaremos de olho para divulgar o resultado e a conduta dos parlamentares nas pautas que interessam o Brasil. Disse o deputado em referência à reforma administrativa, à reforma da Previdência e ao pacote anticrime.
Meu amigo, você acha que o negócio tá ficando bom? Aí vem uma desgraça da família Bolsonaro para entornar o caldo e deixar a situação cada vez pior. Janaína, tá de parabéns, essa é uma postura mesmo. Não tem o porquê e o sentido do governo, ele, a figura Bolsonaro, pedir manifestações na qual ele colocou na cabeça, ou deram uma ideia para ele que ele está sendo ameaçado. Pelo amor de Deus, ele não tem sequer condições de ser ameaçado, porque vivemos totalmente diferente daquele período que ocorreu lá de Getúlio Vargas, de 40 para 50, ou tão pouco como o Jânio Quadros, que foi de 60 para 70. Na verdade, tirando o caso de Getúlio Vargas, realmente, que existiu aí um possível golpe, e na qual ele deu aquele tiro que entrou para a história, para sua morte, Jânio Quadros foi por questão de não poder mais nem agradar a direita e a esquerda, e achando que ele tinha aquela questão populista, né, na qual o elegeram, com aquele negócio da vassourinha, vamos varrer a corrupção para baixo do tapete, ou sei lá, dar um limpa geral aqui, não funcionou. E ele achou que se pedisse a renúncia, o povo sairia na rua pedindo para ele ficar. Na verdade, o povo estava nem aguentando ele. E assim tá a situação de Bolsonaro. As indústrias brasileiras não crescem, o PIB retrai, o dólar dispara, entendeu? Nossa política internacional não tá grande boa. Moura vai passar 6 dias na China tentando manter o acordo que tem, porque foi bem feito, porque no começo do ano era para o presidente ter ido se preocupado com as relações comerciais com a China. Não, ele meter pau na China, entendeu? Igual os Estados Unidos, sendo que o Brasil precisa da China. Os empresários brasileiros precisam da danada da China. Agora tá vendo se recupera o prejuízo que foi dado. Então, pessoal, vamos ver realmente direitinho o que está acontecendo nos países, vamos fazer as coisas direitinho, porque primeiro não existe ingovernabilidade aqui não. O que existe é um presidente confuso que não sabe o que vai fazer na vida. Só isso. Não mais, galera, me despeço por aqui. Valeu, até a próxima. É fake news isso daí, tá ok?